Essa história aqui, ela é nojenta, tá? E eu tô te avisando desde já, que é pra te depois não falar que eu não te avisei. Mas o título da história é o seguinte: o dia que eu descobri que o meu ex e a família dele são uma família incestuosa. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu conheci esse Jurandir. De início, a gente só conversava, não tinha nada, mas começamos a namorar mesmo quando eu tinha 17 anos. Estudávamos na mesma escola. No início, foi indo, namoro normal, mas eu me senti um pouco estranha em relação a ele, porque eu estava passando pelo luto de ter perdido a minha avó. Eu ia fazer um ano e eu precisava me distrair e acabei usando essa relação para isso. Enfim, como eu falei, eu me sentia muito estranha em relação a ele, porque quando nós nos encontrávamos fora da escola, ele tinha uns comportamentos muito estranhos. Quando eu falava algo que ele não gostava, ele fazia gestos de soco e dizia aqui, ó. Desde ali eu comecei a cortar isso e passou. Os meses foram passando e eu me afastei de muita gente por causa dele. E foi do nada. Chegou no fim do ano, eu acabei indo para casa dele ficar uns dias e os pais dele e ele falaram que era para eu morar lá. Eu fiquei, mas antes de tudo isso, muita gente me avisou que não era bom eu ir para lá, até mesmo os parentes dele. É aí que tá o nosso erro, né? As pessoas falam que não é pra gente fazer e a gente mesmo assim quer pagar pra ver e faz. Mas enfim, eu paguei pra ver e assim foi indo. Isso tudo nós dois com 17 anos. Quando eu fui morar lá, eu comecei a ter muito mais proximidade com a irmã dele. Ela já não morava mais lá, mas ela vivia lá porque sentia falta da mãe. Ela e a mãe eram realmente muito próximas. E ela me falou que quando o pai dela dormia na sala, ele, no caso o namorado dela, ia dormir no quarto com a mãe e ele alisava a mãe dele enquanto ela dormia. E ele fazia isso com ela também. Eu fiquei meio em choque, mas de primeiro achei que fosse uma brincadeira, fiquei quieta e apenas ri sem graça. Nesse mesmo dia, ela dormiu lá, na mãe dela, né? E nós éramos muito próximas mesmo. E ela estava conversando comigo e falando que o irmão dela, ele era muito tarado e muito estranho. E eu perguntei a ela e ela ficou meio que sem graça para me contar porque sentia vergonha. Mas acabou que ela me contou que quando ela tinha 17 anos e ele tinha 14 anos, ela acordou no meio da madrugada e sentindo uma coisa estranha encostando nela. Quando ela foi ver, era ele passando a mão no corpo dela. E ela sempre teve um corpão. Passou um tempo, mudamos de assunto e ela foi pro quarto da mãe dela dormir, porque o pai dela estava dormindo na sala. Quando eu li esse trecho aqui, eu comecei a pensar, não tem família incestuosa aqui. É só o menino que é um abusador. No mínimo, né, para ficar passando a mão na irmã, na mãe. Mas é agora, minhas amigas, que entra a melhor parte da história toda. Enfim, ela foi pro quarto dormir com a mãe, porque o pai dele tava dormindo na sala. E aí meu ex entra no quarto e eu pergunto por que ele fazia isso. E ele disse que não sabia do que se tratava, não sabia o que estava acontecendo. Mas ali começou uma discussão. Porém, depois passou, os dias passaram, tudo se fez de cega. Esse meu ex, ele sempre foi muito tóxico, muito ridículo comigo. Apagou meu brilho total, me fazia muito mal. Mas como eu tinha criado uma certa dependência emocional nele, eu fiquei sem saída nesse ponto e achava que tudo tinha mudança. Coisa que é mentira, porque as pessoas assim não querem mudar. Só quando querem, isso quando querem. Mas enfim, eu e meu ex brigamos e eu fui pra minha mãe. Fiquei 3 dias lá. Quando eu voltei, eu fui ficar no sofá com ele depois de termos conversado. E eu fui pesquisar algumas coisas no celular dele e do nada eu pego um vídeo pornô no celular dele. E ele estava vendo filme daqueles com aquelas asiáticas que parecem crianças, que são super infantilizadas. Eu fiquei com raiva e só dei o celular para ele e fui pro quarto, porque eu não tinha ido antes. E do nada pisei no chão, senti um negócio grudando no chão. E era aquele líquido branco que todo mundo sabe que sai quando a pessoa faz sexo. Pois é, aí foi outra briga. Passou isso, eu aguentei muito, passou horas da madrugada, a mãe dele estava pelada na sala com os filhos homens dela. A mãe estava pelada na sala com os filhos homens. Pois bem, em casa, né? E ela fazendo isso tudo. Do nada, meu ex vai até ela, passa a mão no peito dela e ela pergunta se ele queria mamar de novo, porque ele mamou até os 8 anos de idade. E ela dizia que sentia falta. Os pais dele gostavam que eles ouvissem eles dois em momentos de intimidade. E eles falavam, que eles faziam. E o meu ex dizia para eles o que ele fazia comigo. Gente, que nojo. Aqui no resto do relato ela fala que aturou muita coisa, que passou por muita situação, que ela foi ficando cada vez com mais nojo da família até que ela conseguiu se desvincular, que ela conseguiu terminar com ele. Assim, eu já tinha ouvido falar de famílias incestuosas. Tem uma, inclusive, que é muito famosa, que é da gringa, eu não lembro agora
qual é o país, qual é a cidade, mas existe essa família que ela é incestuosa lá. Aqui no Brasil, não sei se tem casos assim, eu também não tinha ouvido falar. Na verdade, os que eu ouvi, inclusive já contei histórias no outro perfil de próprias filhas que queriam ficar com os pais por conta própria e tudo. Mas uma família toda incestuosa, uma mãe que gosta de ficar pelada na frente dos filhos, que pede pro filho mamar no peito, pais que querem que os filhos falem o que fazem com as namoradas, que querem que eles escutem enquanto os pais estão em momento de intimidade. Isso aqui é todo mundo muito doente, tá? Isso aqui é... A família por completo é toda doente. Não tem nada de normal nisso daqui. E assim, graças a Deus, né? Que tu conseguiu se libertar disso, que tu conseguiu sair dessa família, porque realmente é tudo muito nojento. Tu tava no meio de uma família completamente doente da cabeça. Eu, pra ser sincera, nunca tinha ouvido falar de um caso como esse, onde uma família toda gostava disso. Realmente é muito nojento.